até montado um esboço com base em alguns versículos, que todos eles já foram falados aqui essa manhã. A Aurélio já abriu o evento essa manhã falando de João capítulo 7. Eu até mostrei para ele, olha o que eu escrevi aqui, João capítulo 7. Aí Tiago vem e fala João capítulo 7. Fala Efésios capítulo 5. Aí eu falei assim baixinho com o Espírito de Deus. Espírito, e agora? O que eu faço, né? Mas existe uma multiforme graça de Deus, meus irmãos. Uma forma variada do Senhor agir. E eu acho lindo a maneira com que o Espírito de Deus usa cada um, não é? Uma maneira peculiar, uma maneira distinta. Fui muito abençoado pelas ministrações daqui, tanto do pastor Aurélio, quanto também do pastor Tiago. Como fomos alcançados, não é verdade? E o interessante é que quando o Tiago estava ministrando aqui, eu me lembrei daquele filme Percy Jackson. Não sei se você já assistiu, né? Aquele filme Percy Jackson, onde aquele jovem ele extraiu o poder que ele precisava das águas. Quanto mais próximo das águas ele estava, mais poderoso ele ficava. Ele movia as águas que estavam próximas dele. Quando ele estava dentro das águas, mergulhado nas águas, ele era imbatível. Ele era inabalável. E o Tiago falou muito bem aqui sobre o Espírito Santo dentro de nós, como rios, amém, de água viva. E precisamente Jesus estava falando sobre o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ou seja, o poder para fazer o que Jesus Cristo fez. Existe águas dentro de nós como fonte e existem águas também como rios. Na conversa que Jesus ele teve com a mulher samaritana em João, no capítulo 4, e tanto Jesus quanto aquela mulher samaritana estavam diante de um poço. E Jesus falou algo interessante para aquela mulher. Ele disse: aquele que beber dessa água aqui, da água desse poço aqui, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque essa água formará dentro daquele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo estava se referindo a um poder para ser como ele. E em 1 João, no capítulo 2, no verso 6, João diz algo interessante, diz assim: aquele que diz permanecer nele, esse deve andar como ele andou. Aleluia! Tem alguém que está em Cristo aqui? Se nós estamos em Cristo, nós fomos saciados por dentro, irmãos. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Aquela fome e sede, irmãos, que nós tínhamos de Deus, porque tínhamos no passado um vazio do tamanho de Deus, essa fome e sede foi preenchida. Amém, irmãos? Recebemos um poder para sermos como Jesus, ou seja, para andarmos no caráter de Deus, andarmos segundo a natureza de Deus, andarmos em santidade. Amém? Não deve ser difícil para um cristão andar em santidade. Amém, irmãos? Existe uma diferença entre ser santo por natureza e ser santo no procedimento. Nós somos santos por natureza para que sejamos santos no nosso procedimento. Em 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro, ele disse: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Pastor, o senhor está dizendo que eu sou santo, eu estou dizendo que você é santo sim. Amém? Se o Espírito Santo habita dentro de você, você é santo. Amém, irmãos?
Eu diria que esse seja o primeiro nível de influência que o Espírito Santo tenha diretamente com uma pessoa. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em alguém, essa pessoa automaticamente passa a ter comunhão com o Pai. O Espírito Santo é o vínculo que liga aquela pessoa com Deus. Amém? Quero que você entenda que dentro de você existe uma pessoa, não existe simplesmente um poder, existe uma pessoa responsável pelo poder. Amém, irmãos? Existe uma pessoa e como tal, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele, porque quanto mais íntimos estivermos desse Espírito que está dentro de nós, mais conscientes do poder, como foi bem ministrado aqui, irmãos, mais conscientes do poder que existe dentro de nós ficaremos, mais suscetíveis, mais sensíveis. Amém? Nós temos um nível de influência com Deus, de andarmos segundo o caráter de Deus. Agora existe um outro nível de influência de Deus, que é realizarmos as obras de Jesus. Amém? E isso acontece quando nós transbordamos desse poder que existe dentro de nós. Amém? É um segundo estágio, é o poder para fazermos as obras de Jesus. Amém, irmãos? Existem águas dentro de nós e essas águas elas precisam nos submergir. O poder para sermos como Jesus autoriza o poder para fazermos o que Jesus fez. Eu vou repetir, amém? O poder para sermos como Jesus autoriza o poder para fazermos as obras de Jesus. Amém? Quando alguém nasce novo, essa pessoa, ela passa a ser a habitação do Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus vem habitar naquela pessoa. Agora, quando aquela pessoa, ela é cheia do Espírito de Deus, aquela pessoa, ela habita dentro do Espírito. De forma que quando alguém nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar dentro daquela pessoa. Agora, quando aquela pessoa, ela é batizada no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, ela vai para dentro do Espírito. Aleluia! E se aquela pessoa vai habitar dentro do Espírito, ela está mergulhada dentro dos rios. Se aquela pessoa está mergulhada dentro dos rios, ela vai ter que seguir o fluxo dos rios. Aleluia! Ela tem que tirar os pés do chão para deixar com que as correntezas do rio as conduza. Aleluia! Eu sei que o homem gosta de estar no controle da sua própria vida. Se você entra em um rio, você vai perceber uma força te conduzindo para uma determinada direção. Não é verdade, irmãos? Nós não gostamos da sensação, estando num rio, debaixo daquelas correntezas, de tirar os pés do chão, porque se a gente tira os pés do chão num rio, a gente vai ser conduzido por ele. Então, de uma certa maneira, a gente perde o controle da vida. Não é verdade? Não sei quanto a você, eu não sou um nadador profissional. Na verdade, eu nem me considero um nadador, porque eu sei nadar muito pouco. Se tem uma coisa que eu temo, irmãos, é ir para um lugar profundo demais, águas profundas demais. Você tem uma ideia? Em uma piscina que me cobre, eu já fico assim meio receoso em mergulhar, né? Porque eu não gosto da sensação de perder o chão. Eu gosto de estar no controle, eu gosto de sentir o chão, né? Porque se eu não sinto o chão, eu estou ali sob o domínio das águas. Aleluia. Se eu estou sob o domínio das águas e não tenho habilidade para nadar, eu vou me afogar. Não é verdade, irmãos? Se a água está numa determinada altura, se eu estou numa determinada profundidade, eu vou me afogar. Mas sabe que com o Espírito, ou nas águas do Espírito, isso não acontece. As águas do Espírito, elas nunca vão te conduzir para um lugar ruim, nem elas vão te afogar. Amém, irmãos?
elas vão te conduzir para a perfeita vontade de Deus. E Deus te dá um equipamento para você sobreviver lá embaixo. Com o Espírito Santo, irmãos, dentro de nós, o Espírito Santo sobre nós, recursos da parte de Deus nos foram concedidos. A palavra de Deus é um recurso, dentre outros recursos, como oração, a própria oração em outras línguas. Porque quando você ora em outras línguas, você está movendo os rios que estão dentro de você. Eu falei sobre Percy Jackson, não é, irmãos? Que ele extraía a força ou o poder que ele precisava das águas. Quando você ora em outras línguas, você extrai o poder que você precisa, amém, de dentro de você. Então você está ali movendo os rios. Você está extraindo força de você mesmo. Você fica mais sensível às direções de Deus. Você vai perceber claramente Deus falando com você. Como o Tiago falou aqui, não haverão mais dúvidas. Você não vai ficar pensando, eita, será que foi do Espírito de Deus? Porque você vai saber por dentro, vai ter uma convicção interna, que foi o Espírito de Deus que falou com você. Conforme você vai movendo estas águas em um período de comunhão com Deus, através do Espírito Santo, orando em outras línguas, irmãos, os valores de Deus vão reinando dentro de você, de forma que o medo dá lugar à coragem, o medo dá lugar à intrepidez, o medo dá lugar à ousadia. Você chega a um nível de transbordar, porque enquanto você, amado, está cheio, você está sendo edificado, você está sendo beneficiado. Agora, quando você transborda, aqueles que estão perto de você estão sendo beneficiados, estão sendo alcançados, ou pelo menos Deus conta com você para que eles sejam alcançados. É por isso que, conforme você vai movendo estas águas dentro de você, você vai discernindo o ambiente que você está. Você vai enxergando o coração de pessoas. Você vai recebendo direções da parte de Deus para abençoar aquelas pessoas. É como se Deus te desse um poder meio que a raio-x. E você, ao olhar para uma pessoa, você detecta como está aquela pessoa, como ela está espiritualmente, como ela está emocionalmente, como ela está fisicamente, como ela está financeiramente, como ela está ministerialmente, como ela está conjugalmente. É uma coisa impressionante. Agora, com que propósito Deus revela isso ao seu coração? Para que você seja um instrumento nas mãos dele para alcançar aquela pessoa. Oh, aleluia. Não sei se você sabia disso, meu querido, mas os seus pés são os pés de Deus aqui nessa terra. As suas mãos são as mãos de Deus aqui nessa terra. A sua boca é a boca de Deus aqui nessa terra. O seu corpo é o santuário do Espírito de Deus aqui nessa terra. Onde você chega, meu amigo, coisas podem acontecer. Você tem que fazer esse poder existente dentro de você explodir. Esse poder, irmãos, que Tiago comentou aqui, é o poder dunamis de Deus. Atos capítulo 1, no verso 8, como foi dito aqui, irmão, todo mundo usou os versículos que eu usar aqui, eu vou usar de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, tanto na Lapa, quanto aqui é a zona oeste, como na zona oeste de São Paulo, como no território da capital de São Paulo, quanto na região de São Paulo, quanto na região sudeste, quanto do Brasil, e até os confins da terra. Eu te digo uma coisa, irmãos, essa terra é muito pequena, se comparada ao poder que existe dentro de você. Você tem poder para revolucionar este mundo. E vão falar, amado, de você como falaram dos apóstolos. E chegaram aqueles que transtornam o mundo. Você tem poder para sacudir o mundo. Só que primeiro você precisa sacudir as águas. Quanto mais você mexe as águas, você move as águas, você sacode as águas, irmãos, mais você vai para dentro do Espírito. Mais você
é completo nele, mais você fica cheio da plenitude dele, mais você é possuído por ele. Quando você é possuído pelo Espírito, meu irmão, você se torna escravo dele. Não quer dizer que você fique inconsciente ou manipulado, porque isso excluiria de você o livre-arbítrio. Mas você vai sendo possuído por ele. Aleluia. E você terá a oportunidade de fazer esse poder explodir. Esse poder, irmãos, dunamis, é o poder dinamite. Essa palavra dunamis é dinamite na nossa língua. No grego é dunamis. Recebereis poder, recebereis dunamis, recebereis o poder explosivo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Poder dunamis, poder explosivo. Faz assim para a pessoa que está do seu lado. Psss. Faz para ele. Pô. No Nordeste a gente tem... No Nordeste a gente faz muito isso, né? Quando se trata de explosão, estourou o peipou. Existe dentro de você um poder explosivo. Conforme você vai se enchendo do Espírito de Deus, um combustível, um líquido inflamável do Espírito de Deus é jogado sobre você, de forma que se o seu pavio está fumegando, aquele líquido inflamável que é lançado sobre você vai ampliar o fogo. A minha oração é que você seja, no bom sentido, amém, irmãos? Consumido por esse fogo. Homens e mulheres fogos, homens e mulheres tochas. Aleluia! Não tem como movermos as águas ou nos enchermos do Espírito e permanecermos do mesmo jeito, permanecermos imóveis, permanecermos parados, porque esse poder que está dentro de nós nos coloca em movimento, irmãos. Nos deixamos ser conduzidos pelas águas e os rios nos carregam, irmãos. Tiago falou: confia no Senhor Deus, a passagem de Provérbios 3:5, de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o teu entendimento, muitas vezes, irmãos, pode contradizer a vontade de Deus expressa no teu coração. O teu entendimento, às vezes, pode te trair. O teu entendimento pode te distanciar, irmãos, da vontade de Deus. Às vezes, o teu entendimento é o teu próprio inimigo e ele vai te afastar de experiências com Deus. Faça acontecer experiências com Deus na sua vida. Não faremos acontecer experiências, irmãos, com Deus em nossa vida se nós não dermos um passo de fé. Quando Deus dirigir você para fazer alguma coisa, dá um passo de fé. O teu entendimento pode dizer assim: mas isso é loucura. Aí a minha pergunta para você: quem disse que você é normal? Diz para o teu vizinho: você não é normal, não. Eu não estou falando que você é insano. Não estou falando que você não tenha sanidade mental, amém? Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos, tem alguém salvo aqui? É o poder de Deus. Você é um condutor do poder. Você é um condutor da glória de Deus. Você tem que fazer esse poder existente dentro de você explodir em algum lugar. Aleluia! E como fazer isso acontecer, meu querido? Quando você chega num determinado ambiente, aquele ambiente está pesado, você tem poder o suficiente para tornar aquele ambiente diferente. Quando você chega para junto de pessoas, que aquelas pessoas elas estão sendo habituadas a ter uma vida de tristeza e angústia, você vai trazer alegria para aquele ambiente ali. E por mais que existam dezenas de pessoas ao seu redor, naquela situação, o poder que existe dentro de você pode transformar todas elas.
Estamos neste mundo aqui, irmãos, para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Estamos neste mundo aqui, irmãos, para influenciá-lo e não para ser influenciado por ele. Então nós devemos mover essas águas, devemos sair do controle da nossa vida. Irmãos, quem disse que você pertence a si mesmo? Quem disse que você é dono da sua própria vida? Quando você recebeu Jesus, ele se tornou o seu Senhor. Agora, meu irmão, é do jeito dele. Não é do seu jeito mais não. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, eu já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado, eu sou dele agora, meu amigo. Eu sou dele. Ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, é ele que comanda, é ele quem dita as regras. Se eu quero experiências com Deus, eu devo seguir os comandos do Espírito de Deus. O grande problema, irmãos, é que tem muita gente esperando que Deus faça alguma coisa. Quem esperava que Deus fizesse alguma coisa, irmãos, eram os homens da antiga aliança, que eles precisavam ver para crer. No nosso tempo não, irmãos. Diz para o teu vizinho aí, você está no outro nível. Diz para ele, você está numa nova realidade. Você está num novo ministério. Como foi dito aqui, o ministério do Espírito de Deus. Aleluia! O Espírito de Deus dentro de nós nos torna carregadores do poder de Deus. Aleluia! Para que o homem entendesse no Velho Testamento que Deus estava falando com ele, ele precisava sentir. No nosso tempo não, irmãos. O Espírito está dentro de nós. E ele vai, querido, nos orientar, nos dirigir por dentro, quer sintamos ou não. Na verdade, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não é sentir para fazer, é fazer para sentir. Não é querer ver para ter que experimentar. Segue o fluxo das águas. Segue o teu coração. Pessoas que aprofundam seu relacionamento com Deus, que são muito usadas por Deus e têm muitas experiências com Deus, são aquelas que não dependem mais dos seus sentimentos para se mover em Deus. Eu não preciso depender dos meus sentimentos para me mover em Deus. Aleluia. Eu vivo agora em uma outra esfera, uma esfera do Espírito. Por quê? Porque no passado, quando eu não era nascido de novo, não tinha o Espírito Santo dentro de mim, eu era mais consciente das coisas naturais. Eu estava apagado por dentro. Eu era, por assim dizer, escravo do meu corpo. Era o meu corpo que ditava as regras da minha vida, a forma como eu deveria viver. Mas a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, que Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quer dizer, estávamos apagados por dentro, mas quando nós recebemos a vida de Deus, irmãos, fomos acesos ou acendidos, não é? Por dentro. Quando nós fomos, irmãos, acesos por dentro, o corpo, ele perdeu a força. Aleluia. Porque o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. E agora, querido, a gente tem que tirar os pés do chão mesmo. O corpo perdeu a força. Agora é o Espírito de Deus que deve nos conduzir. Então devemos sair do controle da nossa vida e deixarmos os rios nos levarem. Em Ezequiel, no capítulo 47, a Bíblia fala sobre níveis das águas. Águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nas cinturas, águas nos lombos, águas que nos submergem. Quer dizer, águas que nos carregam. Eu não sei qual o nível das águas que você está. Mas o que eu sei é que Deus quer que você chegue a um nível onde você se aprofunde nessas águas. E curta o momento. Eu nunca mergulhei em águas profundas. Eu já ouvi depoimentos de amigos meus falando que mergulharam, claro, com equipamento apropriado. E eles disseram algo interessante. Eles disseram assim: como é maravilhoso lá embaixo.
você não ouve nada lá de fora. Você contempla a beleza da criação de Deus lá embaixo. Você vê os peixes nadando ali. Você contempla a grandeza da criação de Deus. Amado, quando você decide mergulhar em Deus, primeiro, a voz do natural diminui. Você não consegue ouvir mais o que está do lado de fora. Quanto mais profundo em Deus você está, menos natural você fica. Quanto mais profundo em Deus você está, mais as coisas naturais vão perdendo o valor. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Meu Deus do céu. Numa antiga aliança. É claro que é uma tipologia ou figuração do arrebatamento da igreja. Mas eu declaro sobre a sua vida que chegarão dias onde você estará arrebatado dos sentidos, de tão submerso que você estará nas águas do Espírito. As coisas naturais perdendo o valor para você. Você vai achar esse mundo sem graça. Você vai querer revolucionar esse mundo. Onde você chegar, você vai querer explodir o poder de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia nos diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tiago falou, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por todos os lugares. Meu Deus, por todos os lugares. Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí talvez você pense assim: ah, pastor, mas Jesus Cristo era filho de Deus. Jesus era Jesus, né? Jesus era filho de Deus. Aí minha pergunta: será que você não é filho, não? Ah, pastor, Deus estava com Jesus. E será que Deus não está com você, não, irmãos? Nós somos filhos de Deus tão quanto Jesus é. Carregamos o poder de Deus tão quanto Jesus carregou. A questão é que Jesus, como filho de Deus, na época unigênito, como eu falei aqui no primeiro dia do evento, ele tinha consciência, irmãos, deste poder. Por isso que Jesus, por todos os lugares que acontecia, que ele ia, coisas aconteciam. Eu te digo, irmãos, por todos os lugares que você vai, coisas têm que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho, amado, me predisposto a isso. Onde eu chegar, luz tem que brilhar. Alguma coisa tem que acontecer. Fica sensível ao Espírito de Deus para você ver se o Espírito Santo não vai contar com você para fazer alguma coisa. E não pensa duas vezes não, porque se você pensar duas vezes, você trava. Não pensa duas vezes não, vai logo. Porque se você pensar duas vezes, o segundo pensamento é o seguinte: fique aí, não se mova. Quando o Espírito fala, vá logo. Sabe, irmãos, em ambientes como esse, são ambientes onde nós somos renovados e carregados por Deus para levar tudo que nós recebemos lá para fora. Agora eu vou te dizer algo também. Lá fora, lá no teu quarto, no teu lugar secreto, é um tempo também onde você pode se abastecer individualmente ou particularmente com Deus, para que quando você chegar nesse ambiente aqui favorável para o mover de Deus, você não chegue com o interesse de receber, mas com o interesse de fornecer, porque você está tão cheio de Deus que você vai chegar aqui nesse lugar pensando assim: quem será a primeira vítima? A gente quer receber um toque, a gente quer receber uma palavra, e nada contra isso, irmãos. O Espírito de Deus vai mover pessoas para atingir a nossa vida. Mas chegaram os tempos de você não depender mais de palavras de terceiros, de testemunhos alheios. Você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus e terá sua própria experiência e terá o seu próprio testemunho. Quem é a primeira vítima? De repente sua primeira vítima pode estar aqui. Pastor, eu estou percebendo algo no meu coração para falar para determinada pessoa. E minha pergunta: por que você não fala? pastor,
eu vi aquela pessoa, feito você falou, parece que Deus me mostrou a vida dela como um raio-x. Deus não está te mostrando isso à toa. A gente fica esperando algo espetacular, né? A gente fica esperando que um anjo apareça e diga para nós: eu sou Gabriel, enviado da parte de Deus. A gente está esperando um arrepio. A gente está querendo se mover pelos sentimentos. Mas não é assim que Deus se move, irmãos. Não estou dizendo que Ele não possa se mover, mas não é assim que Deus se move nos nossos dias. Deus conta com você e Ele está esperando por você para manifestar a sua vontade, a sua palavra aqui nessa terra. Interessante, né? Há tempos atrás estavam havendo muitas manifestações baseados em ideais sobre princípios errados, malignos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Apesar dos pesares, eu ficava muito admirado com a coragem daquelas pessoas em manifestar o que elas criam, em manifestar o que elas pensavam. E se comparado a muito crente, eles estavam fazendo muito mais com aquilo que criam do que muitos crentes. Eu quero te dizer que você é um manifestante do poder de Deus. Você pode não sair por aí com a faixa, com cartazes. Mas você tem um Espírito de Deus dentro de você. E você pode sim evidenciar esse poder que existe dentro de você. Quer ver uma coisa? Durante essa semana, eu vou te lançar um desafio. Durante essa semana, se comprometa a orar por alguém que você não conhece. Mas não é no lugar secreto, não. É lugar público. E eu vou orar para Deus promover mesmo essa experiência com você. O Espírito de Deus falando dentro de você. Ore por esse vizinho aí. No ônibus. Você no ônibus sentou do lado de uma pessoa. Ore por essa pessoa aí. Pelo menos um arrepiozinho. Ore por essa pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, querido, muito simples. Ninguém rejeita oração. Se você perguntar para uma pessoa assim: você quer que eu ore por você? Ela vai dizer: eu quero. Pergunta para ela: qual é a tua necessidade? Ela vai te dizer qual é a necessidade. Aproveita e faz com o Tiago. Pergunta para ela se ela está com alguma dor no seu corpo. Não me interessa, querido, o que vai acontecer naquele momento. O que interessa é que vai acontecer alguma coisa. Você vai promover alguma coisa. Você vai abençoar a vida de uma pessoa. Quem sabe até essa pessoa ela seja descrente ou desviada. Quem sabe aquela pessoa antes de sair da sua casa falou assim: Deus, se você existe, você vai falar comigo hoje. Quem sabe aquela pessoa ela não se converta naquela ocasião. Quem sabe aquela pessoa não volta para Jesus naquela ocasião. Porque através de você o Espírito Santo se moveu e alcançou aquela pessoa. E Deus a supriu naquele momento. Quem sabe? Pode acontecer. Onde você está, o poder de Deus está prestes a se manifestar. Você só precisa fazer acontecer. Fala para o teu vizinho: faça acontecer. Diz para ele: não fique esperando por Deus. Deus está esperando por você. Faz para o teu vizinho: psss, pô. Imagina numa situação dessa, você ali, do lado de uma pessoa que Deus pede para você ministrar, e você: não, Senhor, não vou de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Eu te digo, você ainda está com os pés no chão. Você está no controle da sua vida. Sabe quando você vai ter experiências com Deus? Nunca. Não tem
como ter experiências com Deus em um lugar de timidez, meu irmão. Se você quer ter experiências com Deus, você tem que ser ousado, intrépido. Eu vou mesmo, não quero nem saber. Depois que você resolver se mover com essa ousadia e ter essa experiência com Deus, eu vou dizer uma coisa para você: você nunca mais vai deixar de fazer. Vai deixar de seguir o comando. Você vai ver que o negócio funciona. Aleluia. E sabe o que vai acontecer quando você chegar nos lugares? O diabo vai se tremer de medo. Os demônios vão se tremer de medo. Porque está chegando ali uma pessoa convicta, uma pessoa consciente do poder de Deus. Uma pessoa que faz acontecer o poder de Deus. E o diabo vai ter que sair, querido. Os demônios vão ter que sair. Pastor, e uma possessão? Se acontecer uma possessão, pastor, eu morro de medo. Eu te digo, querido, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode ordenar para o diabo, se for no caso até no ônibus, ó. Você orando por uma pessoa, daqui a pouco o bicho. Aí você quietinho, diabo, sai em nome de Jesus. Você pode expulsar, foi dito aqui, Marcos capítulo 16, esses sinais seguirão aos que creem, ou esses sinais seguirão aos crentes, ou estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, ou esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Existe poder dentro de você, meu irmão. Eu vou concluir esse tempo de hoje inspirando você a elevar o teu nível de comunhão com Deus, a elevar o teu nível de comunhão com o Espírito de Deus, reservando um tempo em cada dia da semana para você orar em outras línguas, antes de você sair da sua casa. Mover as águas antes de você sair da sua casa. Quando você fizer isso, fica suscetível a Deus, porque alguma coisa vai acontecer com você. Fica suscetível. Ora um tempo em outras línguas. Paulo disse, eu oro em línguas muito mais do que todos vocês. Paulo orava muito mais do que todas as pessoas daquela igreja. E por que Paulo recebeu grandes revelações da parte de Deus? Porque ele orava em outras línguas. Por que Deus usou tanto Paulo? Porque ele orava em outras línguas. Por que Deus usa tanto ministros aí afora, irmãos? Porque essas pessoas, elas têm comunhão com Deus, elas têm um tempo de oração, elas têm um tempo de meditação na palavra, elas renunciam à sua própria vida, elas entenderam que Jesus é Senhor delas, que elas não estão mais no controle da vida delas. Eu admiro como Deus usa aquelas pessoas. Pastor, que maravilhoso ver aquele ministro fluir no poder de Deus. Eu te digo, você pode fluir no poder de Deus. Você pode não ter um chamado nos 5 dons ministeriais, mas se você é filho de Deus, o poder de Deus está dentro de você, meu irmão. E eu te digo, não importa a idade. Você pode ter 10 anos, você pode ter 90. O poder de Deus está dentro de você. Aleluia. E ele pode fluir através de você. A minha oração é que as águas te cubram e você seja conduzido pelo Espírito de Deus. Conforme você for tendo comunhão com Deus, você vai começar a tocar em alguns dons espirituais. Dons vão começar a operar na sua vida. Dons de revelação, dons vocais, dons de poder. Você pode fluir nessas ferramentas para alcançar a necessidade de uma pessoa. Eu me lembro, irmão, certa vez, eu vou concluir com isso. Eu estava no shopping center e eu fui só para almoçar. Estava na praça de alimentação. E aí um atendente, aquelas pessoas que ficam mostrando, né, o cardápio na frente das lojas. Ela mostrou o cardápio para mim. Aí automaticamente eu sabia por dentro que eu deveria comer naquele restaurante ali, naquela loja.
E aí eu peguei o cardápio daquela mulher e comecei a ver o que eu iria comer, escolher o que eu iria comer. E durante aquele momento que eu estava lendo o cardápio, Deus começou a falar ao meu coração. Porque aquela mulher, ela estava com o cardápio, com um sorriso no rosto, com aquele cardápio, olhando para mim. Mas sabe de uma coisa? Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E aquela mulher com aquele sorriso no rosto, olhando para mim, Deus disse ao meu coração, quando eu peguei aquele cardápio e comecei a ler, ela está demonstrando felicidade por fora, mas ela por dentro está triste. Ela teve uma grande decepção por esses dias. Aí na hora eu travei. Meu Deus. Se Deus te revela alguma coisa sobre uma pessoa, é porque Ele quer usar você para alcançar aquela pessoa. E naquele momento eu olhei para ela assim, eu disse, eu sei que você está sorrindo pelo lado de fora, mas por dentro você está muito triste, não é? Aí ela fez. Eu sei que uma pessoa muito querida sua te decepcionou esses dias. Encheu os olhos de lágrima, começou a chorar. E eu comecei a ministrar para ela, a falar algumas coisas que estavam chegando no meu coração. Falei da palavra de Deus para ela. Eu vim descobrir que aquela mulher, irmãos, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali eu orei por ela, ela voltou para Jesus ali. Aí minha pergunta para você, querido, se eu não tivesse seguido o fluxo do Espírito, aquela mulher tinha deixado, irmãos, de receber da parte de Deus. Deus não teria suprido ela, ela não teria voltado para Jesus. Eu sei que muitos pensam assim, mas se eu não for usado por Deus para alcançar aquela pessoa, Deus vai levantar uma outra pessoa. Aí minha pergunta para você, nesse intervalo, será que coisas não podem acontecer? O diabo pode ceifar a vida de uma pessoa num intervalo de tempo. Pequeno, curto. E você pode ser a intervenção de Deus naquele momento para alcançar aquela pessoa. Deus pode sim inspirar outras pessoas se você não seguir a direção de Deus, a direção do Espírito de Deus. Mas Ele quer usar você. Eu não estou falando usado para o lado pejorativo. Amém? Mas Deus quer alcançar pessoas através de você. Fica de pé.